Telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos assistem pelas redes sociais, começa a edição desta terça-feira, 26 de março de 2019. E hoje a gente vai voltar a abordar um assunto que é de fundamental importância para a população, principalmente de São Caetano do Sul, sempre afetada pelas enchentes. Antes de começar o programa, eu queria lembrar que até poucos minutos a gente estava transmitindo ao vivo a sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. É mais um serviço prestado pela TV Grande ABC, pelo jornal ABC Repórter, e a gente também estava transmitindo a partir de hoje, porque neste exato momento os vereadores estão discutindo os projetos de lei encaminhados pelo Executivo, pelo prefeito José Auríquio Júnior, que concede isenções de IPTU, isenções de ISS e alguns benefícios para as populações vítimas de enchentes em diversos bairros. A gente vai ver mais um pouquinho dessa sessão, só para vocês curtirem isso. Daqui a pouquinho, a gente vai 10, 15 segundos no máximo, a gente já começa a entrevista. Vamos mostrar ao vivo a sessão da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Fomentar a educação de forma contínua no mesmo espaço. Nós teríamos a educação infantil, a EMI, a EMEI, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino profissionalizante, EJA e ensino superior. Bom, é isso, só para vocês terem uma ideia. Assim que terminar o programa, eu não sei como é que vai ser a ordem do dia, se eles vão se estender ou não, a gente volta a transmitir, porque a gente quer dar o resultado dessa sessão. Para falar sobre enchente num dos bairros mais afetados pelas chuvas de 10 e 11 de março, mas que comumente passa por essa situação, que é o bairro da Fundação de São Caetano do Sul, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo o presidente da SAB da Fundação, Luiz Antônio de Carvalho. Luiz Antônio, obrigado por comparecer e aceitar meu convite aí. Eu é que agradeço, Joaquim. Muito obrigado pela chance e oportunidade de falar sobre esse assunto. Você mora há quanto tempo no bairro Fundação? Uns 38 por aí. 38. É. Já passou por várias enchentes. Várias. E fortes. Fortes, né? É. Alguma maior do que essa de 10 e 11 de março ou não? Não, essa foi atípica em todo o seu tempo, né? Verdade. Uma outra forte também foi a de 23 de fevereiro de 2017, essa também foi forte. Também foi forte, mas essa aqui superou. Essa superou. Infelizmente. Infelizmente. Estava me contando que o bairro da Fundação tem um pouco mais de 1 km² de área, uma população mais ou menos de 6 mil habitantes, e que uma população que sempre é muito castigada com esses acontecimentos. Você preparou uma carta aberta, uma carta extensa, eu não vou ter condição de ler a carta todinha aqui, mas onde você aborda várias questões. Recentemente, moradores do bairro da Fundação solicitaram audiência para o prefeito, foram recebidos por um assessor para discutir saídas. Hoje, qual é o principal drama do bairro da Fundação? Olha, Joaquim, hoje a gente passa por uma situação renovada, uma situação nova, renovada não, uma situação nova. O bairro da Fundação ele é localizado entre o Rio dos Meninos e o Rio Tamanduateí. É abraçado por esses dois rios. E dois rios que há muito tempo, a gente não vê nenhuma mexida nele. Nenhuma. Hoje você pega, por exemplo, o Rio dos Meninos, que corta quatro municípios, São Bernardo, Santo André, São Caetano e São Paulo. E por uma coincidência, administrado por prefeitos do PSDB, do mesmo partido do João Dória, que está lá sinalizando ajuda para a nossa região. Está lá, de braços abertos. Está dizendo que sai agora o Jabuticabal, aí, o piscinão, né? Já está lá com os piscinões. Eu sei que você tem algumas restrições aí, algumas discussões sobre piscinões, nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Tá. E se você pega o leito do Rio dos Meninos,
nos municípios de Santo André, São Bernardo, é um caos, é lastimável. Aí por que São Caetano não? Porque São Caetano já tentaram fazer alguma coisa e fez alguma coisa, né? Ele mantém um pouco limpo de uma margem, o Aurico fez ali alguns poços, algum piscinão para reter a água ali. Subiu aquele muro também, né? Subiu o muro na época do Dalanese também. E hoje eu tenho assim, já escrevi para o Aurico, já escrevi para a administração, que hoje já não basta mais esse recuo que o Aurico fez nesse rio. E por que não? Porque hoje precisa alargar o leito desse rio. Não tem outra saída. E mantê-lo limpo nas suas margens. Hoje, se você pegar a margem dele, do Rio dos Meninos, e a margem do Tamanduateí, no município de Santo André, um rio que deveria ser assim, está assim. Um rio que deveria ser assim, está assim. Com todos os detritos possíveis de sujeira nesse rio. O que impede o movimento da água natural dela, do rio. Quando você fala, desculpa interromper, mas quando você fala em alargar as margens, seria comer, por exemplo, uma pista da Guido Aliberti? Não. No próprio leito dele. No próprio leito. O leito do rio Dá hoje, para abrir. ele tem, de uma margem de São Paulo, um matagal terrível. Do lado de São Caetano, o Aurico fez essas bordas no rio lá, essas curvas. O que eu estou sugerindo hoje ao Aurico e à administração? Que corte esses poços hoje, que corte em linha reta, beirando ao muro da Guido Aliberti, e libera o leito do rio, alargando esse leito do rio. E outra coisa que eu estou... E tudo isso que eu estou te falando, e falando aos telespectadores, eu tenho pedido há trocentos anos, não é de agora. Você pega, por exemplo, o Aurico fez isso até a ponte da Estrada das Lágrimas? Não, que sobe para São Paulo, da Delamare. Até a Delamare. Da Delamare para baixo é um caos que ninguém mexeu. Então ele precisava estender... Isso em direção ao Tamanduateí. Ele precisava estender tudo que ele fez ali para cima, da ponte para cima, até a cerâmica, dali para baixo. E dentro da indústria Matarazzo, este rio, o leito dele, é pior ainda. Ninguém nunca botou a mão no leito desse rio. Ah, mas isso aí é coisa do Estado. É coisa do Estado? É claro que é. Limpezas de rios, mexida dentro dos leitos e nas margens, é coisa do Estado. Mas não sou eu que vou pedir ao Estado que faça isso. Sim. Sou um simples cidadão. Eu acho que o prefeito do município é que tem que recorrer a isso e fazer. E hoje, como você disse, com muito mais condições de fazer, porque seriam os 4 do mesmo partido. Claro. Pode até ser que não se deem bem ali dentro do partido. Não, até que dá. Eu acho que para essas dificuldades comuns que nós temos hoje no Grande ABC, eu acho que tem que haver o diálogo com o governador hoje é muito mais simples. Antigamente éramos governados por prefeitos do PT, né? Que era uma dificuldade terrível de negociação com o governo do Estado, né? Correto. Hoje não, hoje está todo mundo junto. Não é possível que o Dória não vai abraçar o Grande ABC, Joaquim. Eu estou acostumado a dizer que o Grande ABC nós temos mais de 3 mil habitantes. 3 milhões, né? 3 milhões de habitantes, mais de 2 milhões de votos. Eu acho que isso tem de ser respeitado pelos políticos. Sem dúvida nenhuma. E sabe o que acontece com a nossa região? Fica refém e fica ilhada nesse período. Fica ilhada, você não tem para onde correr. Os grandes corredores que nós temos do Grande ABC para São Paulo é a Avenida dos Estados, que está um crime, vergonhosa. A Dom Pedro, que junta-se ali com a Avenida Goiás para sair em São Paulo. Mas quando acontece a enchente? A nossa rede ferroviária, por exemplo, que choveu, para tudo. Né? Anchieta também? Para tudo. Qual é a saída de quem mora em Rio Grande da Serra, em Ribeirão Pires e Mauá? É pegar o Rodoanel? Mas vai para onde? Tudo fechado. São Caetano é o funil. São Caetano é funil. Ninguém consegue passar por São Caetano. Você quer ver outro absurdo da Delamare? O Aurico fez o alteamento da ponte da Delamare, que já ajudou bastante
na fluidez da água. Só que ficou uma rampinha subindo a Delamar, que é onde para uma água, mas coisa de 10 metros, coisa de 15 metros no máximo, e que para Anchieta, para a Tancredo Neves, e é um caos com o morador que fica parado dentro de uma favela, que é Heliópolis. Sujeito a Joaquim, arrastão e outras coisas. Joaquim, um leigo como eu falar desses assuntos, eu até fico meio preocupado com isso. Mas é uma obra tão simples de se fazer nesse lugar, mas tão simples. Não é possível que se não faça uma canaleta, um de cada lado, desse 10, 15 metros. Para não juntar água ali. Cara, a água fica estocada ali para até encerrar a chuva, que fica estocada ali. Não tem saída para o Rio dos Meninos, que tem, para sair dos Meninos, mas que, cara, é coisa simples de resolver. E aí você fala assim, mas quem sofre com as enchentes são os moradores. Que nada, rapaz. Todo mundo sofre. Que só morador. Que só morador. E quem perdeu carros no meio da enchente? E quem ficou sem chegar em casa? E quem foi que chegou no trabalho? Que não conseguiu? Então são todos que são prejudicados pelas enchentes. Uns perdem mais, outros perdem menos. Mas todo mundo perde. Todo mundo sofre. Mas agora eu vou pedir licença, só para a gente ter uma dinâmica no programa. Está chegando informação direto da redação do Jornal ABC Repórter com o jornalista Celso Rodrigues. É rapidinho, ele vai falar, a gente já volta. Celso, é com você. Olá, Joaquim, Luiz Antônio, a todos que acompanham a TV Grande ABC e o Jornal ABC Repórter. Na edição de amanhã do Jornal ABC Repórter, você confere que Estância Alto da Serra traz shows de Simone e Simaria, Gabriel Diniz e Xande Aviões. Paramount Pictures divulga primeiro trailer de Dora e a Cidade Perdida. Em reunião na FNP, a Frente Nacional dos Prefeitos, em Brasília, São Caetano assume vice-presidência executiva. E Marcel Munhoz, vereador de São Caetano, tem projeto de lei aprovado que institui exame de translucência nucal em São Caetano. Do futebol, Brasil, que vinha fazendo feia a seleção brasileira, não entrou em campo praticamente no primeiro tempo, tomou um gol do Pavelka no finalzinho do primeiro tempo, aos 37 minutos, e estava indo por água abaixo, mas no segundo tempo o Tite colocou Firmino, Gabriel Jesus e eles resolveram. Firmino fez o gol do empate e Gabriel Jesus, depois de uma bela jogada de Danilo e David Neres, serviu Gabriel Jesus para o segundo gol, foi a virada, e o terceiro gol saiu também dos pés do Jesus, o menino Jesus. Criticado, que não fazia gols, pelo qual todo mundo espera dele. Então, o menino Jesus foi lá e fez 2 hoje, seleção 3-1, em cima da fraca República Tcheca, mas que deu trabalho no primeiro tempo. Parcial, mas o jogo já está praticamente no fim. Hoje ainda, pelo Paulistão, tem o jogo da volta das quartas de final. O Santos vai até o Moisés Lucarelli, em Campinas, e enfrenta o RB, o Red Bull Brasil, às 20 horas. Primeiro jogo, o Santos venceu por 2-0. Então, se perder por 2-0, ainda decide nos pênaltis. Por 1-0, a vaga é do Santos, e por 3 gols ou mais, o Red Bull se classifica. E no Pacaembu, já que a Arena Palmeiras, o Allianz Parque, tem um espetáculo fantástico de nada mais, nada menos do que Paul McCartney, o Palmeiras mandou seu jogo de volta no Pacaembu, enfrenta o Novo Horizontino às 21 horas, e a surpresa talvez seja a entrada de menino maluquinho, o Daverson, que agora já pode atuar pelo Campeonato Paulista, já cumpriu a suspensão depois de ter cuspido no Richard do Corinthians. Joaquim, é com você. Obrigado, Celso. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial e na volta a gente vai continuar falando da questão das enchentes no bairro Fundação e em São Caetano do Sul. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, não vai ver o WhatsApp, Facebook do amigo agora não, que você vai perder informação importante. E você que está pela TV Grande ABC, canal 3 da NET, São Caetano do Sul, também não vai zapear. A gente volta já já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. A sessão comprou, chegou, sorriu. Juliana Flores.
Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Eu vou falar rapidinho, porque tem muita informação e tem muita pergunta a ser feita pelo Luiz Antônio de Carvalho, que é o presidente da Sociedade de Amigos de Bairro da Fundação. Mas antes dele falar, o Wilson Guardia chega com informações direto da redação do Jornal ABC Repórter. É com você, Wilson. Joaquim, rapidamente aqui, vamos falar de uma notícia da cidade de Santo André, porque a Polícia Militar conseguiu impedir um assalto a uma loja de motos no bairro Valparaíso, aqui no município de Santo André. 5 homens armados, Joaquim, chegaram pela manhã, renderam funcionários e também clientes dessa loja, trancaram todos no fundo do estabelecimento e, tranquilamente, como se nada estivesse acontecendo, escolhiam as motos que seriam roubadas desta loja. Mas um dos funcionários conseguiu acionar a polícia militar. Rapidamente, viaturas foram enviadas ao local. Os policiais fizeram a abordagem e conseguiram deter os 5 indivíduos que agora estão detidos. A ocorrência foi apresentada no 1º Distrito Policial da cidade de Santo André. Joaquim. Obrigado, Wilson Guardia. Voltando aqui com Luiz Antônio de Carvalho, presidente da Sociedade de Amigos de Bairro da Fundação. Ele estava me dizendo aqui, jornalista é um bicho terrível. E aqui, como eu digo, é o seguinte, tudo que a gente combina nos bastidores é revelado. O programa é altamente transparente. A mesma transparência que a gente precisa na política e cobra sempre. Ele acabou de me dizer o seguinte, tem solução o problema da Fundação, o problema das enchentes no bairro da Fundação. Tem mesmo? Tem. Quais são as soluções? Eu me lembro perfeitamente do Paulo Maluf, em São Paulo, quando a Pacaembu, a Avenida Pacaembu, virava uma cachoeira na época da chuva. O que o Maluf fez? Fez um reservatório de água no pátio do Pacaembu do estacionamento. Está lá. Teve mais alguma cachoeira na Avenida Pacaembu? Nunca mais. O que eu tenho sugerido? Está escrito já há muito tempo. Nós precisamos de um reservatório de água em 2 pontos estratégicos do bairro da Fundação. Um no pátio do Edgar Alves da Cunha, de um colégio que nós temos lá, e o outro em algum lugar do Clube Fundação. E aí fica a critério dos engenheiros saberem como vai fazer ou como não vai fazer. Mas é o modelo sugerido do Pacaembu, onde a água baixou, tem a bomba que tira e vai embora. Se fizer isso no bairro da Fundação, eu te diria que 80% das questões de elevação de água no bairro terminariam. 80% terminariam. São reservatórios, não são piscinões. Não são piscinões, são reservatórios de água. São reservatórios. E outra coisa que nós não temos nessa região de enchentes no bairro da Fundação é rede pluvial. Nós não temos rede pluvial, nós não temos boca de lobo para escoar essa água, que a gente chama de bueiros, etc. e tal. E eu procurei o DAI na época para saber o porquê não disso. Segundo a informação e orientação, é que o nosso nível do bairro é mais baixo do que o nível da água do rio. Que se fizer isso, a água do rio vem para dentro do bairro. Não sei se não há solução para isso. Certo. Joaquim, nós estamos... Aí eu falo assim, mas tem limpeza de bocas de lobo? Tem as limpezas de boca de lobo. Limpeza. Não tem o desentupimento do bueiro. Que é o que afeta muito mais. Não tem o desentupimento. O que eu já sugeri para o DAI, na época, e hoje a SAESA?
Contratou o serviço para limpeza do bueiro, para desentupimento do bueiro? Contratou? Então tá legal. Então coloca ali do lado um caminhão-pipa. E coloca ali, aí a hora que o servidor disser assim, tá desentupido, então vamos testar. Coloca água naquele bueiro, vamos ver se volta essa água ou se vai parar lá no rio. Ou se foi lá para o rio. Porque não é feito isso. Simplesmente assina a ordem de serviço, está concluído, acabou. Certo. Acabou. Então, isso precisa ser feito. Precisa ser feito um tipo de um cesto na boca dos lobos. Eu estou falando da boca de lobo desses bairros vulneráveis às enchentes, onde os detritos, garrafa PET, saquinho de lixo, caiam nesse cesto que fica muito mais fácil o recolhimento e a limpeza dele. Ele não vai lá para dentro, não vai lá para o caminho dele. E outra coisa que eu fico triste de ver é a indústria Matarazzo. O Tortorello fez a festa italiana num grande espaço da indústria Matarazzo e colocou uma capa de asfalto nesse terreno. Já pedi 1000 vezes, sugerindo 1000 vezes. Tira essa casca do asfalto, deixa terra. Porque está impermeabilizando. E já que está abandonado mesmo o negócio, faz uns furos lá dentro, pequenos furos, que a água que cai ali fica por ali. O Rio dos Meninos, por exemplo, que desemboca no Rio Tamanduateí. O que eu estou pedindo nessa carta aberta que eu escrevi? No seu encontro com o Tamanduateí, ele precisa ser mais curvo no encontro das águas, porque hoje ele bate quase que reto nas águas. E isso acontecendo, vai represar uma das duas. Correto. Uma das duas. E esse tal piscinão que foi inaugurado agora, em 1 de fevereiro de 2017, tivemos a primeira enchente no dia 23 dias depois. Nunca encheu o bairro como encheu antes. A avenida em Ayamelo nunca havia enchido como um rio. Foi a conta de inaugurar o piscinão, a Guida Liberty, uma parte da Vila Prudente, também inundou. E o que eu fico imaginando? E se isso acontece, realmente não tenho o que discutir. O start do piscinão é automático. Legal. Chegou no seu nível, deu o start para desaguá-lo? Perfeito, maravilha. Agora, esse start automático, sabe que o rio está cheio? Sabe? Ou seja, ele vai contribuir para avolumar mais o nível de água. Avolumar e represar a água que está descendo. O que vai acontecer ali para cima? Vai realmente provocar uma enchente, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. O próprio Dória já declarou que esses piscinões não estão num estado de funcionamento legal. O Dória concordou com isso. Então precisa rever, eu acho que precisa rever. Eu acho que toda dúvida tem que ser discutida, Joaquim. Verdade. Eu sei que alguns secretários da prefeitura, do Aurico, ficam bravos comigo de eu falar umas coisas dessas. Mas por que não vem me ajudar a desvendar esse mistério? Por que não vem? Não, e a melhor coisa para isso é o diálogo. É lógico. Conversar. Conversando que a gente vai acabar chegando a soluções, mais cabeças pensando. Eu quero que me convençam que isso não é problema. Eu quero que me convençam. Verdade. Eu só quero que me convençam. O estado do Rio, por exemplo, o estado das pistas, o estado do Rio dos Meninos, com tantas outras coisas para fazerem. Legal. Luiz Antônio, eu tenho uma gravação. Ontem aconteceu a transmissão do cargo de presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, a ASISCS. O Dr. Walter Estevan Júnior passou a presidência para o Dr. Moacir Passador, o Tico. E no seu pronunciamento ele abordou essa questão de enchentes. Eu queria que a gente soltasse esse vídeo, é uma fala rápida do Walter, para a gente poder avaliar e saber como é que a população também pode ser beneficiada de um problema que, como ele diz no discurso, ninguém queria ter esse benefício, mas se o problema existe, tem que ser atacado. Vamos ver o que o Walter falou ontem à noite. E nem as enchentes na cidade. Todo mundo sabe que ela vai acontecer, não adianta esperar o dia, né? É só saber que ela vai acontecer. Agora ainda pior, até ouvi o doutor Serafim aqui, não sei se ele está ainda aqui, vou pedir, doutor Serafim, por favor, essa lei precisa ser reformada da questão das enchentes. É impossível pensar em 3 meses de liberação para as pessoas de IPTU e água, quando a cidade não pode garantir para ela que ela não vai ter que perder todas as suas coisas novamente. Se vai cobrar o IPTU dela, tem que ser para o ano inteiro, não só para esses 3 meses. Robertinho estava comentando essa semana, né, como que pode dar R$500 para as pessoas que ganham um salário mínimo?
A maioria das pessoas hoje tem piso salarial, todo mundo ganha mais que o salário mínimo, então quem que vai receber esse benefício? Então precisamos fazer essa reformulação na lei. E principalmente, incluir os empresários, porque elas são feitas só para os moradores. Os empresários têm os mesmos problemas na área de alegamento, seja em qual parte que for. Por que nós não vamos reivindicar isso? Estava até esperando o Pio aqui, que nós falamos já disso essa semana, e precisa ser mudado. A associação vai lutar por essa questão, principalmente da participação dos empresários para receber esses benefícios. Benefícios que ninguém queria ter, mas como nós temos o problema, então precisa dar. E precisa se pensar, planejar para a gente não ter mais problemas de enchente. Eu lembro há 20 anos atrás já se falava, São Caetano se livrou das enchentes. Não se livrou. Muito bem, estamos de volta aqui. Aliás, o Walter está nos assistindo, viu, Luiz Antônio? E grande abraço para o meu irmão Luiz Antônio, de pé e a ordem. Opa! A Dulce Perdigão também coloca excelente, Luiz Antônio de Carvalho. Observações e recomendações muito pertinentes. A última tragédia deve ter deixado alguma lição para os governantes. Saudações do Arizona. Opa! E o Newton Bortolotti, parabéns, Bigude, meu apelido em Moçambique. O apelido em Moçambique, é mole. E o Luiz Gustavo, várias sugestões para minimizar os problemas das enchentes em São Caetano do Sul. Muitos comerciantes também devem ter conversado com você deve ter conversado com eles, reclamando que sofreram inúmeros prejuízos. Muitos prejuízos. O que a população, e aqui eu estou defendendo um pouco o Auríquio, o que a população precisa saber, e que nós sabemos, é que o Auríquio tem um limite por lei de poder fazer essas liberações desses benefícios. Tem um limite por lei. O Tribunal de Contas tem uma fala, você não pode renunciar ao orçamento. Prefeitura não dá dinheiro para o povo. Prefeitura não pode isentar de impostos, enfim. Ele é limitado. Eu conhecendo um pouco mais próximo ao Auríquio, o cara tem um coração terrível, um coração ótimo. Um coração perfeito. Ele só não faz mais porque ele é limitado à lei. Tem uma coisa atrás dele que chama Tribunal de Contas. Estava conversando com o Daniel, que é o secretário de Serviço Social, ele chora de não poder fazer mais. Ele chora. Porque está todo mundo envolvido nisso, sentindo a dor e o sofrimento desse povo. Sentindo o sofrimento. Então, não se pode fazer tanto como nós gostaríamos que fizesse. Como nós gostaríamos que fizesse. Então é isso. Mas, Joaquim, eu gostaria de tocar num outro assunto, rapaz. Eu vou precisar que você seja bem rapidinho, porque televisão é um problema do tempo. Mas uma coisa que eu acho que eu fiz, talvez uma crítica, nós não podemos, no século XXI, permitir que o salvamento de pessoas ainda é feito por botes a remo. Por botes a remos. Uma coisa insegura, lenta, que você vê que quando coloca-se alguém colocaram um idoso lá nesse bote, ele se agarrou e segurou de medo. E aqui eu quero fazer um agradecimento. E outra coisa, a cidade está preparada para uma catástrofe dessa? Porque foi atípico em todo lugar. Não está. Mas não é possível. Cadê os caminhões-pipas? Cadê as retroescavadeiras? Cadê os caminhões de recolhimento dos entulhos? Cadê? Não temos isso num momento desse. Nós vamos recorrer aos outros municípios. Mas que municípios? Se estão todos envolvidos no mesmo problema. Então eu acho que deveríamos eu acho que qualquer prefeito, qualquer governador tem condição de disponibilizar à Defesa Civil e ao Corpo de Bombeiros um barco a motor, que caiba mais pessoa num momento desse. Tenha dois. São 9 bairros atingidos, uns menos, outros mais. Quais são os mais atingidos? Vamos disponibilizar um barco desse a motor para poder salvar. Custa R$25 mil, vi até o preço. Olha, Luiz Antônio, infelizmente o tempo de televisão está em cima, mas você vai voltar mais vezes aqui. Obrigado pela entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, Joaquim. Ótimo. Luiz Antônio Carvalho, presidente da Sociedade de Amigos de Bairro da Fundação, conversou com você. Amanhã, às 18h30, a gente está de volta. Eu conto com a sua audiência. Até lá.